Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema de grande importância, a doença de Parkinson, que é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta o movimento, qualidade de vida de milhões de pessoas. E neste episódio vamos explicar o que é a doença, causas, tratamentos e impactos. E para enriquecer nossa conversa, teremos a presença de um profissional da saúde. A doença de Parkinson, ela ocorre principalmente pela degeneração de neurônios produtores de dopamina na substância negra do cérebro. A dopamina ela é fundamental para o controle dos movimentos, do equilíbrio e da coordenação. Quando essa dopamina ela diminui, começa a surgir dificuldades motoras e sintomas progressivos. A causa exata ainda é desconhecida, mas envolve uma combinação de genética, envelhecimento celular, acúmulo de proteínas mal dobradas, especialmente a alfa-sunecleína, e fatores ambientais, como exposição a toxinas, disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo também tem papel importante. A doença de Parkinson impacta não apenas o corpo, mas também a rotina, a independência e o emocional do paciente. Atividades simples podem se tornar difíceis. Por isso, o suporte da família, da equipe de saúde e o acesso à terapia são fundamentais para manter a qualidade de vida do paciente. Agora a gente vai ouvir o nosso convidado que falará sobre a doença de Parkinson. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Giane Mancini, um profissional da área da saúde, que irá nos esclarecer um pouco mais sobre a doença de Parkinson. Olá, Gian. Olá, tudo bem? Agradeço muito o convite e a honra de estar aqui discutindo com vocês sobre uma doença bem séria, que é a doença de Parkinson. Sou o professor Giane Mancini, estou aqui na Unisul há 3 anos e dou aula de farmacologia, de mecanismo, de processos biológicos para a turma da área de saúde também, odonto, farmácia, enfermagem e outros cursos também. Bom, para começar, a gente gostaria de saber como que você define a doença de Parkinson e o que caracteriza essa doença clinicamente. Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva que é caracterizada pela perda de neurônios dopaminérgicos, caracterizando então seus sintomas que acontecem, né? Qual que é a segunda pergunta? Você falou duas, né? E o que caracteriza clinicamente? Isso, a principal característica da doença, então, são os tremores, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses sintomas motores, tá? Uhum. E para nós entendermos melhor, quais são os primeiros sinais que a família ou o próprio paciente ele precisa analisar para perceber que alguma coisa está estranha? Difícil de a gente tentar entender quando que realmente a doença acontece, né? Como eu disse que ela é um problema de motor, que tem sintomas de tremedeira, por exemplo, esses são sintomas que acontecem já quando a doença está mais evoluída. Porém, tem alguns sintomas sutis, como por exemplo, o principal sintoma que a gente pode observar sem ter o sintoma motor é a perda de olfato, por exemplo. Constipação, incontinência urinária também é bem comum, também tem alguns casos de depressão, insônia também, essa gestão do sono é muito importante. Então a gente ainda em casa, por exemplo, pode perceber que esses sintomas começam levemente, a insônia, e isso vai progredindo até aparecer os sintomas motores, tá? Uhum. E quais seriam os maiores desafios para o diagnóstico precoce? Então, a gente classifica os sintomas em 2 tipos, né? Os motores, que são clássicos da doença, e aqueles não motores. Como eu comentei antes, um dos principais é a perda de olfato. Mas também essa gestão do sono, tem muita insônia, tem dificuldade em dormir, constipação e incontinência urinária são alguns mais observados, que são os não motores, né? Eu gostaria de saber o papel da alfa-sunecleína. Algo que está aparecendo. Então, se a gente soubesse qual é o papel da alfa-sunecleína, a gente ganhava o prêmio Nobel, né? Porque ainda é essa questão, né? Qual é a relação dela com a doença de Parkinson? Ela aparece depois que comete a doença ou antes? Ela é causa, consequência? Então, ainda os estudos não estão tão claros para poder tentar entender qual é o papel da alfa-sunecleína, tá bom? Por isso que eu digo, se eu soubesse te falar exatamente, eu ganhava o prêmio Nobel, tá? Falando agora sobre o tratamento, a gente gostaria de saber como que funciona o tratamento mais atual e quais são os medicamentos mais utilizados. Então, como o Parkinson ele destrói neurônios dopaminérgicos, então a pessoa tem deficiência na dopamina na fina sináptica. Por isso que é característica os sintomas motores da doença, certo?
Então, o principal tratamento hoje em dia é um precursor da dopamina, como a levodopa, que é o principal medicamento que se vende na farmácia para poder um precursor da dopamina e a gente consegue recuperar principalmente os sintomas motores, tá? Então, a próxima pergunta que eu ia lhe fazer era justamente sobre a levodopa. Eu acho que seria importante a gente explicar para o pessoal que o papel da dopamina, né? Para a gente entender o papel da levodopa. Essa é uma questão muito importante, porque a dopamina é liberada na fenda sináptica e atua nos seus receptores, causando seus efeitos. Quando você perde o neurônio dopaminérgico na questão da Parkinson, você não tem a liberação de neurônio, não tem liberação de dopamina na fenda, então provoca os efeitos que são efeitos não motores, principalmente. Então, a levodopa ela é um precursor que ajuda os neurônios que sobreviveram na situação a produzir e liberar dopamina. Tem alguns outros tratamentos mais recentemente estudados, que são os agonistas, os receptores dopaminérgicos também, mas ainda está em poucos estudos, tá? Mas a levodopa é o principal de escolha, ele funciona muito bem, é muito bem aceito pelos pacientes, tá? E que garante que a pessoa teve Parkinson mesmo, né? Tomando a levodopa e reduzindo os sintomas motores. E sobre os efeitos colaterais, quais são os mais comuns? São efeitos inespecíficos, né, como náuseas, vômito, tontura, também prejudica o sono, essa levodopa. Então, são aqueles mais comuns também que acontecem com os medicamentos, tá? Outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é, como profissional da área da saúde, o exercício físico, ele realmente ajuda os pacientes com Parkinson? Com certeza, né? Se eles têm dificuldade no movimento, qualquer tipo de exercício, não precisa ser um exercício específico, vai ajudar ele a ter o melhor controle desse movimento, dele poder fazer a sua atividade diária, levantar um copo, por exemplo. Então, qualquer tipo de atividade, e vocês sabem muito bem que a atividade física também é importante para as outras doenças, né? Não só para a doença de Parkinson, mas sim, exercício é muito importante para esse tipo de pacientes, tá? Na sua opinião, quais são as modalidades de exercício físico que, como eu posso dizer, que se encaixam melhor num paciente com Parkinson? Então, assim, ó, não tem nenhum exercício específico para quem tem Parkinson. O que eu vou dizer para você é que aquele que o paciente aceite, aquele que fica melhor para o paciente. Ah, eu gosto de andar de bicicleta, então você vai andar de bicicleta, por exemplo. Ah, eu gosto de fazer musculação, então você faz musculação. Qualquer tipo de exercício que o paciente queira fazer, ele fica à vontade, eu acho que ele deve sim fazer e vai ser muito contribuinte para a doença, né? Vai contribuir bastante para reduzir, né, sintomas da doença, porque a doença não tem cura, né? A gente só trabalha com sintomas. Falando agora sobre os avanços dessa doença e das pesquisas, existem novas pesquisas ou terapias promissoras? Então, a pesquisa, a ciência é muito importante, que ela não para nem um minuto, né? Então, o que a gente vê hoje em dia na pesquisa, né? Por exemplo, células-tronco é muito utilizada, esses novos agonistas dopaminérgicos também são bem utilizados, tá certo? Mas a questão principal da pesquisa é entender como é que a doença se instala. O que está acontecendo antes com o neurônio dopaminérgico, que ele acaba morrendo e acaba perdendo essa função. Então, os estudos avançam nisso, é entender como é que a doença se estabelece para a gente poder tentar ter alguma abordagem nesse mecanismo de fisiopatologia da doença, tá? E a ciência, ela tem avançado em relação à morte dos neurônios dopaminérgicos? Então, isso é uma questão, né? Porque quando o neurônio morre, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Exatamente. Então, tem algumas terapias de células-tronco que estão sendo estudadas, que podem tentar substituir os neurônios dopaminérgicos, para tentar reverter isso, mas ainda está muito no início, né? Mas são promissoras, tá? Com certeza, no futuro, a gente vai ter muitas novidades no tratamento do Parkinson. Então tá, eu acho que era isso então, que a gente gostaria de saber. Acho que o professor conseguiu tirar algumas dúvidas acerca da doença de Parkinson. Agradecemos muito a sua presença, a sua colaboração. Acredito que o senhor tenha ajudado muito a nossa turma a entender um pouco mais sobre o assunto. E nós ficamos por aqui hoje. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Também reforça a importância da informação clara e do diagnóstico precoce para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Encerramos nosso episódio. Esperamos que vocês tenham compreendido sobre a doença de Parkinson e a sua complexidade. Nossos agradecimentos ao convidado e a você que nos assistiu até aqui.
Obrigado e até o próximo episódio.